Quero saudar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus e todos que acompanham o nosso canal. Vamos iniciar mais um estudo nessa tarde, no dia de sábado. Quero agradecer ao meu pastor pela confiança, por nos abençoar através desse trabalho. Pastor José Severino, pastora Adjane, toda a cúpula da igreja, desde o presbítero Sidmar Durante, que agora tem um novo trabalho, toda quarta-feira. Está trazendo uma quarta com Deus, um excelente trabalho. Convido a todos a também desfrutar e aprender um pouquinho com ele, pois é um homem de Deus, é um homem sábio, tem enriquecido o nosso trabalho, tem levado um estudo da EBD e em tudo damos graça, porque louva a Deus pela vida dele, ser meu amigo, parceiro, companheiro. Ele sabe disso, sabe o tanto que eu amo ele, a sua família. Também ao presbítero Adriano Roberto, eu quero dizer que eles têm nos apoiado, desde a sua família, e toda a igreja seja abraçada por mim nessa tarde. Eu quero dizer que nós vamos iniciar esse estudo, e esse estudo nós vamos dar seguimento àquilo que é didático, pois diferencia um pouquinho do trabalho do presbítero Sidmar, pois ele leva um estudo da EBD, mais uma questão de trazer as próprias respostas, levando para vocês e com muita sabedoria. Aqui é um pouquinho diferente, porque aqui é didaticamente, nós vemos passo a passo, está na playlist desde o início do povo de Israel, desde tudo que aquilo que convém a levar um básico, e ele leva mais ao profundo do estudo. Então eu quero agradecer a Deus por mais esse momento, mais esse dia, e louvo a Deus pela vida do presbítero Sidmar, que também está enriquecendo o nosso trabalho. Amém? Em tudo damos graça ao Senhor, e antes de iniciar o estudo, nós vamos fazer uma oração. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, Senhor, eu venho nessa tarde, Senhor, trazer, papai querido e santo, um pouquinho da tua palavra, um conhecimento básico, Senhor, sobre tudo aquilo, Senhor, que imputou meu coração, Pai. Orei a Ti, Senhor, eu busquei resposta, Pai, para falar um pouquinho dos Teus filhos, já que foi anunciado, Senhor, semana passada, que assim, dentro desse trabalho didático, Senhor, levaria o conceito e o conhecimento da Tua palavra através do Filho de adoção, Senhor. Que nessa tarde todos possam estar bem atentos, Senhor, para entender do começo ao fim, Senhor, que não estamos aqui menosprezando e muito menos julgando, Senhor, a quem quer que seja, mas sim relatando, Senhor, através da sua palavra, o que é verdadeiro, o que é único, Senhor, pois é Tu mesmo que deixou esta palavra para os nossos conhecimentos. Assim lhe pedimos sabedoria a todos, que todos venham compreender, e vamos iniciar esse estudo embaixo de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, amados. Deixa eu passar para Ti. Eu tenho algo a dizer que dentro desse estudo nós vamos falar, já vou trazer o título, assim como iremos expressar, digo como igreja, a mim que estará levando através da tutela desse trabalho, expressar sobre uma palavra que eu muito relutei para entender o que era, levei tempo para entender, e ouvia até mesmo uma pessoa não cristã mencionar esse título, né, ou essa frase, melhor dizendo, né, que vai ser dentro do título, por isso que eu expressei título, que o título é Pai das Luzes, Filho Unigênito, Adoção e Criação. E Pai das Luzes foi difícil para mim compreender, foi difícil eu compreender uma pessoa que não era cristã, de onde ela tinha tirado essa expressão Pai das Luzes. Mas ao tempo, o tempo foi que eu me conduzia a dentro da igreja e a buscar o conhecimento da palavra, e fui entender o que é Pai das Luzes, e encontrei essa expressão. Porém, eu creio que só tem a expressão do livro de Tiago, que vai estar na referência. Não conheço outra expressão, outra frase que menciona através das escrituras sobre Pai das Luzes. E é interessante, porque depois eu entendi o que é Pai das Luzes, vai ser o primeiro, dentro do primeiro parágrafo do primeiro ato, que vai ser relacionado, através desse estudo, a explicação do que é Pai das Luzes e por que Pai das Luzes, né? Que hoje nós vamos falar
sobre esse título, porque nós vamos falar dos filhos, a diferença que diferencia entre aquilo que nós fomos errantes, daquilo que nós se tornamos filho. Muitas pessoas acreditam e creem, se você conversar com 100 pessoas, melhor dizendo, eu ia dizer 90%, mas se você conversar com 100 pessoas, 90%, ou significa 90 pessoas, elas vão falar que são filhos de Deus. E é interessante porque quando a gente menciona a palavra unigênito, ela tem um significado, e logo eu trarei para vocês. Mas vamos ao esboço, que diz assim: Pai, um Criador de todas as coisas, luz e trevas, Filho e criação, amados por um ser eterno, que ama e sempre amará suas criaturas e seus filhos. Suas criaturas caminham sobre as trevas, seus filhos adotaram um caminho de luz. Filhos passaram a ser chamados filho por adoção. Jesus, unigênito, filho legítimo e digno de ser chamado tal. A nós que damos a tal título por obediência e renunciar um caminho da escuridão. Filho da luz, adoção, ou filho das trevas, escuridão. Jesus Cristo, única salvação. Num plano executado através do batismo, de purificação. Filhos de criação do Criador ou filhos de adoção. Amém? É dessa maneira que nós vamos iniciar, através do esboço, já dar um relato que se diferencia assim. Eu sei que é um pouco surpreendente, né, de que todos acharem que é filho de Deus, mas quando vamos na palavra unigênito, como eu expressei, ela diz que unigênito é o único filho. E aí eu pergunto e eu mesmo respondo para vocês. Eu lhe pergunto: se Jesus é unigênito, como podemos ser filho de Deus? O que é único, não tem outro. Jesus, a Bíblia diz, e vou relatar através de referência bíblica, que Jesus é unigênito. A própria palavra diz que ele é o único filho de Deus. Mas todos acreditamos que somos filhos de Deus. Sim, em partes fomos criados por Deus e se tornamos filho por adoção. E aqueles que são chamados de tal filho, apenas Jesus, como unigênito, nós passamos a ser. E em tudo que eu quero expressar, primeiramente, até mesmo para não deixar uma questão pejorativa sobre trevas, a palavra de Deus, muitas vezes, ela tem duplo sentido. É muito simples de explicar. A palavra trevas, nem sempre que está relacionado à palavra de Deus, ela significa aquilo que sobre um inferno, sobre, pejorativamente dizendo, ou pejorativo, né, levando ao tom de vocês compreenderem que treva é muito ruim, coisas satânicas, melhor dizendo. Sim, ela tem duplo sentido. Até mesmo porque essa questão, não somente em trevas, em outras questões. Por isso que há uma necessidade de conhecimento da palavra e estar sempre estudando para compreender muitas questões que muitas pessoas não entendem. E por que não entendem? Até mesmo uma questão de filhos. Se você passar para uma pessoa que ela não é filho de Deus, ela não compreenderá. Ela diz que ela tem um pai e que o pai que está no céu é pai de todos. Mas não é bem assim, até mesmo porque Deus é o Criador de todas as coisas, assim como foi no esboço. Ele formou a sua criação e todos foram criados. E ele não deixa de amar suas criaturas. Até mesmo porque, se nós levar em relevância daquilo que Deus criou através de Adão, que foi uma criação e não foi gerado, ele criou. Ele simplesmente não chamou Adão de filho, mas sim o criou. Então a criação é uma coisa amada por Deus. Todas as suas criações, todas as suas criaturas, nós somos criatura por um filho de Criador. Até mesmo porque quando Paulo vai expressar a igreja de Coríntio, ele diz que nós se tornamos uma nova criatura. E isso não é pejorativo. E isso não significa que é menosprezo. Eu fui errante. Um dia eu vivi no meio da escuridão, das trevas, que assim relaciona o duplo sentido. Trevas significa escuridão, noite, aquele que vivencia a noite, aquele que vive na escuridão, aquele que vive no caminho perdido.
Isso não significa que nós somos melhores que eles, mas significa que nós fomos adotados por livre e espontânea escolha daquilo que nos imputou um novo coração e um encontro com Cristo. Entende a relação do que eu quero dizer para vocês? Então eu quero deixar bem claro, antes de iniciar tudo, que jamais a gente estamos julgando e jamais a gente está querendo apontar aquilo que no tom pejorativo, apontar vocês que não são cristãos, ou que não estão na igreja, porque até mesmo porque não é somente de não estar na igreja, porque há um plano para isso, né? E a salvação não cabe ao homem. E isso é para um outro estudo. Mas em tudo eu vou iniciar, como eu disse, Pai das Luzes, e trazendo referência que eu disse que eu não relacionava, não conseguia encontrar, e enfim, está lá em Tiago, como eu mencionei, capítulo 1, versículo 17, que de toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. E isso é interessante porque Deus chama até as estrelas pelos nomes. Tudo Deus criou. O Pai das Luzes vem porque ele realmente ele é o criador de todas as coisas e ele vive no meio da luz. Ele é a luz que ilumina. Ele é iluminado. Ele criou tudo, desde o sol, desde a sua criação, que são os homens, os animais, e tudo através da luz, do poder de Deus. Entende? Por isso que ele é chamado Pai das Luzes, desde a questão de que ele chama as estrelas pelo nome. Olha que interessante. E tudo aquilo que gera luz, tudo aquilo que expressa no caminho de luz, se dedica ao caminho de luz, ao caminho perfeito, como ele diz que da boa dádiva, do dom perfeito, vem do alto. E ele diz que não há mudança nem sombra de variação. Ele é luz, ele não vive no meio das trevas. Não há escuridão para o Criador. Por isso que ele é chamado o Pai das Luzes. E essa referência que eu trago para vocês, expressando que a mim e nós, e todo aquele que não nasceu em berço evangélico, viveu no meio das trevas, e hoje estamos num caminho de luz, por aquilo que nós optamos e recebemos essa dádiva de Deus através de Cristo, que eu vou estar mencionando no estudo, que está lá na referência de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, diz: porquanto vós todos sois filho da luz, o filho da luz do dia, nós não somos filhos da noite, nem das trevas. Lembra que eu relacionei sobre a questão, não levando pela questão pejorativa, e relacionando o duplo sentido do que é treva. A treva é a escuridão. Treva, o significado da palavra treva é escuridão. Então, quando nós levamos, que nós caminhamos e optamos por esse caminho de luz, e se tornamos filhos da luz, está lá no que eu acabei de mencionar em Tessalonicenses: porquanto vós todos sois filhos da luz. Somos filhos da luz, amado. Porque nós temos, buscamos, não, quando relaciona essa questão de que nós buscamos o dia e não a noite, é a expressão mais das questões do que a noite oferece, daquilo que se torna escuridão, daquilo que é trevas. Não da questão da noite, simplesmente do fato de estar à noite, de você sair à noite e buscar aquilo que não é um caminho de luz. É isso que expressa a carta que Paulo escreveu ao Tessalonicenses, que agora vocês são um caminho de luz, os filhos do dia, os filhos do sol, da claridade, os filhos de uma questão de que vocês não são filhos da noite, que não busca mais as práticas da noite, das trevas, da escuridão, daquilo que não é caminho de luz. É isso que Paulo estava expressando. Amém? Até mesmo porque eu expresso essa diferença, e eu sei que muitos não vão compreender, vão acabar compreendendo de maneira equivocada,
achando que nós estamos julgando as pessoas, e longe disso, quero deixar bem claro, até mesmo porque não é eu que estou dizendo, e sim a Bíblia que traz a nós a referência, um respaldo de levar vocês sobre essas questões, está na noite, de ser uma questão de vivenciar os prazeres do mundo, que está lá em Lucas capítulo 16, versículo 8, que diz: os filhos desse mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Então, em tudo, mesmo que vocês, aquele que não se tornaram cristão, através do plano de Deus, naquilo deste caminho, de caminhar sobre a luz, e ser chamado filho da luz, e vivenciando o caminho da noite, da escuridão, das trevas. É uma coisa interessante, que quando eu expresso que diferencia, quando Lucas escreve essa carta, quando Lucas escreve o Evangelho, ele, melhor dizendo, porque Lucas ele foi uma testemunha não ocular. O que é não ser ocular? Ele não vivenciou com Cristo, ele apenas relatou aquilo que ele historicamente buscou, numa questão de aprofundar sobre a vida de Cristo. Então, por isso que muitas vezes dentro do Evangelho, até trazendo um spoiler, que hoje é chamado de spoiler, sobre os Evangelhos, os 4 Evangelhos, ele diferencia quando você está lendo ou estudando os 4 Evangelhos, você vê diferenças de pronúncia, né? Por quê? Porque cada um estava numa localidade, cada um vinha de uma região, e apenas 2 foram ocular, quer dizer, que vivenciou a vida com Cristo, viu as suas práticas de fato, e esses são Mateus e João, mas Lucas e Marcos, que muito diz que é João Marcos, que caminhou com Paulo, enfim, essa questão do Evangelho, eles expressam as mesmas situações com um tom diferente, dentro de palavras trabalhadas diferente pela região que eles vivenciaram, ou daquilo que eles não vivenciaram. É o caso de Lucas, ele não vivenciou com Cristo. Então ele relatou através das Escrituras que os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. E porque o que é essa questão de prudente? Prudente são pessoas que se preparam melhor, são mais unidos, tem a questão de que eles são muito mais dedicados, e isso realmente é mesmo, a gente vê isso. Quem está no meio cristão sabe que os filhos do mundo, que eu posso dizer com propriedade, porque eu já fui sendo praticante dos prazeres do mundo. Eu sei que trazer até uma questão levando a vocês um exemplo, achei a palavra, vai falar testemunho, mas não é isso não. Levando a vocês um testemunho, um pequeno relato dentro de testemunhar para vocês, não é testemunho, melhor dizendo, né? Um relatinho. Levando a vocês um relato, a questão é que realmente, quando você está entre aqueles que não são cristãos, tudo, mas tudo mesmo, qualquer segmento que você impõe para aqueles que estão ao seu redor de fazer, é impressionante como todos se unem e todos se ajudam e todos fazem. Isso, infelizmente, não falo por todas as igrejas, mas por onde eu passei, eu sei que é muito difícil. É muito difícil você encontrar os filhos da... Por isso que quando Lucas está escrevendo, ele diz que ele é mais prudente, significa que eles se preparam melhor. Eles se preparam mesmo. Qualquer evento, você vê, é uma questão de eventos. Todos os eventos, porque o mundo é tão extasiado, tão aplaudido. Por quê? Porque eles são fenomenal, eles fazem mesmo, eles preparam todos os eventos, todo mundo se une, todo mundo se ajunta, todo mundo compra a ideia. E, infelizmente, eu trago isso para os filhos da luz, que não são assim. Os filhos da luz é poucos que se apoiam. É poucos, e eu sou, agora eu trago como eu sou testemunha viva disso, por muitos motivos ímpares, particular,
Eu não continuei dentro da mesma igreja por ser bloqueado, por não. Eu agradeço a Deus pelo pastor que eu tenho hoje, que me apoia dentro dos meus trabalhos. Mas você levantou qualquer trabalho dentro da igreja, é muito difícil você ter apoio. É triste dizer isso, mas é real, é verdade. Né? Eu posso dizer para a igreja anterior, onde eu estava, que eu conduzia os estudos na escola dominical, escola bíblica dominical, e infelizmente, não só em uma, em duas igrejas, infelizmente causou um certo desconforto, para não dizer outra coisa. Fui retirado, fui conduzido a ser retirado. E é impressionante porque, desculpa expressar isso, eu estou falando sobre a questão da união, da prudência, de se ajudarem, que nessas duas igrejas que eu levava o estudo, eu fui praticamente cortado de uma maneira bem bruta, assim, sem... E até mesmo porque aquilo que era conduzido na sala de aula, longe de ser demagogo, melhor que ninguém, mas eu tenho testemunho aqui que pode, se quiser comentar aí depois, que foram frequentantes comigo nos estudos, a aula sempre ficava cheia, diferente daqueles que davam um estudo de outra maneira. Por essa maneira de ser bem explicada, eu sempre fui de uma maneira de explicar, de ser detalhista. Então eu explicava tudo aquilo que eu estava dizendo. E isso chamava muita atenção dentro da igreja. E quando eu dava o estudo bíblico, levava, melhor dizendo, o estudo bíblico nas igrejas, a sala era cheia. Eles gostavam muito. Mas quando o outro que estava acima de cargo, numa questão hierárquica, né? Da hierarquia, não enchia tanto pela maneira que conduzia o estudo, por isso que eu digo. E isso eu ouvi do meu parceiro que está dando estudo, o presbítero irmão, muito sábio, o presbítero Sidmar Durans, que ele falou para o pastor, a gente temos que se preparar, que tem pessoas que foram chamadas para isso. Tem pessoas que vão cantar um melhor que o outro. Às vezes ele é apenas membro, mas ele canta mais do que aquele que é cantor oficial da igreja. Às vezes tem pessoas que são melhor preparadas para estudo do que o outro. A gente temos que aceitar isso, conduzir de uma maneira que isso nos enriquece a igreja. É isso que as pessoas têm que entender. Ninguém quer tomar de lugar de ninguém, mas eu fui taxado a isso. Que eu queria tomar lugar de quem estava dando estudo e que ele tem um cargo acima, enfim, mas eu só estou dizendo isso, até um desabafo, me perdoe, por causa dessa questão de que, infelizmente, os filhos da luz não têm essa questão de ser unido. É triste, é lamentável, mas eu quero deixar claro que eu que vivenciei a vida de estar sendo conduzido antes de ser filho da luz ou antes de se tornar cristão, realmente eu sei como era. Eu era o carnavalesco, eu sei o que eu estou dizendo. Eu era passista de escola de samba, falava de escola de samba, unia-se todos para fazer a fantasia. Nós virava dia e noite. Hoje você fala para ir na vigília, vai 3, 4 na igreja. Você fala para participar da escola bíblica, você aparece 4, 5. Se você vai falar de um curso, eu lembro que do curso que nós fomos fazer perante a escola de samba para aprender a costura, o pessoal, não eu participei da costura, mas vendo o pessoal lá, que estava, o curso que o rapaz veio trazer, melhor dizendo, melhor dizendo, o rapaz veio trazer um curso sobre a questão de desenho, de costura. Vocês não imaginam como que ficou, era um teatro, um salão, como ficou lotado de gente para aprender. É isso que ele está dizendo, pessoal mais prudente. Mas lotado, não cabia gente, todo mundo prestando atenção. Agora, quando vem na escola bíblica, é 3, 4. Mas quando as coisas é do mundo, as pessoas
enche. Mas enfim, era só para relatar, para vocês compreender que eu não estou julgando, nem estou de modo nenhum, eu estou apenas relatando diferente de modo nenhum, eu estou desfazendo de ninguém. Eu acho que deixei bem claro isso, que eu espero que todos possam compreender. Até mesmo porque esses que são considerados ou chamados filhos desse mundo, Deus amou. E Deus ama. Olha só o que diz lá em João, capítulo 3, versículo 16, que é muito conhecido essa expressão, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Lembra que eu falei que unigênito vem de filho único? Ele deu por amor a nós, amor a todos aqueles que, desde a criatura, desde aqueles que são filhos da luz ou filho deste mundo, enfim, ele deu para caminhar para o caminho de luz. Os filhos das trevas, que também tem mencionado, se você buscar na Bíblia, tem o filho das trevas, o filho da escuridão, que vive ao meio da escuridão. Cada Bíblia ela relata de uma maneira, né, traduzido de tal maneira, melhor dizendo. Então você vê que Deus deu o seu único filho, unigênito, para morrer na cruz do Calvário por amor a nós. Amém? E nos levou a caminhar para o caminho de luz, para se tornar filhos de adoção, porque não era assim. Eu levo isso com tristeza de saber que não era assim, porque essas questões diferenciavam muito antes mesmo de Cristo vir, porque o povo de Israel, hoje ele se tornou uma nação, mas naquele tempo não era nação. E todos que eram israelita, se tornavam judeu. E está aqui na playlist um trabalho sobre as questões das 12 tribos e até as questões de Judá e Israel do seu lado, que fala dessa questão deles se tornarem judeus. E em tudo isso daí, esse povo, eles não poderiam se relacionar com os outros povos. E todos eles vinham da descendência de Abraão e não podiam se relacionar, não podiam ter outros filhos. Isso daí era proibido, porque era a lei de Moisés. Mas enfim, também tem a playlist sobre leis e mandamentos. Mas a questão que eu provo para vocês que não era assim, está lá em Romanos capítulo 9, versículo 8, que diz: noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendentes de Abraão. Lógico que ele faz uma relação sobre Isaac, que é o filho da promessa, mas o que ele expressa que antes, que nós, agora em outras palavras, dizendo de outra maneira, que os filhos naturais, que eram os filhos do mundo, os filhos que são filhos de Deus, porque a questão melhor dizendo, perdão, os filhos naturais, aqueles que foram adotados por Deus, eles não eram considerados da descendência de Abraão, eles não eram israelitas, eles não eram judeus, eles não compreendiam isso. E Paulo escreveu ao Romanos expressando que da maneira que era, que agora aí, é lógico que você, quando vai ao contexto geral, desde o capítulo 8, o capítulo 9, vai falar da adoção. Por isso que primeiro ele fala no capítulo 8 sobre os filhos de adoção, depois ele vai expressar, mas não era, trazendo em outras palavras, os filhos naturais que agora são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são descendentes de Abraão, quer dizer, nós passamos a ser considerado, porque era somente o que eram os israelitas, que era considerado filho de Deus, só eles eram pela descendência de Abraão, eles não aceitavam a mistura de povos, mas por adoção, por aquilo que Paulo expressa na carta de Romanos, desde o capítulo 8, vai expressar que agora, espiritualmente, relacionando a situação, vamos passar a ser filhos de Deus por adoção e descendente de Abraão, espiritualmente dizendo, porque antes não era dessa maneira, né? E isso só se relaciona ou só veio ocorrer através de Cristo, porque está lá em Gálatas, a carta a Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei,
a fim de redimir o que estava sob a lei, para que recebesse a adoção de filho. Lembra que eu estava falando sobre adoção no capítulo de Romanos, capítulo 8, no livro de Romanos? Ele fala sobre adoção. No livro de Gálatas também. Ele vai mandar enviar carta a Gálatas, a igreja de Gálatas na Galácia, e expressando para eles que foi através de Cristo. É isso que Paulo está mencionando, que foi através de Cristo, pela plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho, tudo mudou. Agora não é mais uma questão, até mesmo porque Jesus cumpriu, que está também na playlist sobre a questão eu falo acho que sobre as leis, sobre aquilo que Jesus cumpriu a lei cerimonial, e ele se tornando cordeiro, ele rompeu, quebrou todo esse elo, essa parede. Eu falo até nas questões dessa parede, que os filhos que não eram israelitas passaram a ser por adoção. Fomos adotados através de Cristo. Quando nos aceitamos, quando vamos no plano de salvação, do batismo, nós redimimos do pecado e passamos a ser chamado filho de Deus. Nessa expressão de adoção, fomos adotados. Somos todos adotados. Lembra que no começo eu disse que nós se tornamos uma nova criatura, e essa nova criatura nos rotula como filhos de Deus. Hoje podemos, e ele vai estar aqui na relação da referência bíblica, até porque tudo foi feito por amor, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, e esse amor que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu falo muito do plano, né? E a execução, como eu disse no esboço, que foi executado, e esse plano executado que foi através de Jesus Cristo, porque esse amor que predestinou a nós a sermos adotados. Nós somos adotados. Eu sei que é difícil vocês compreenderem isso, mas é fato. A Bíblia relaciona que Jesus Cristo, ele é unigênito, o único Filho de Deus, é legítimo. Eu disse no esboço, legítimo é Jesus Cristo. Nós passamos a ser chamado Filho de Deus, e vai estar na referência que quando eu posso dizer para vocês que nós passamos a ser chamados, primeiramente eu vou dizer que através de Cristo ele nos permitiu essa adoção, nos trouxe poder, sabe, nos deu autoridade, né? Quando você vê a relação se eu não me engano, é Lucas 10, se eu não me engano, que fala sobre os 70 que foi enviado, que expulsava demônio. Eles vieram trazer um relato para Jesus, que eles expulsaram demônio, que eles viram sinais, que eles viram o raio cair. E aí ele diz que Jesus diz: antes mesmo de vós veres, eu já tinha visto tudo isso, já sabia de tudo isso, antes mesmo de vós ver, porque eles deram poder a eles, a autoridade, e nós, como filho de Deus, até porque nós temos que crer, temos que trabalhar dentro dessa fé, como eu estou expressando, que não estou de modo algum, de maneira nenhuma, querendo menosprezar quem não são cristãos, mas de fato nós só se tornamos filhos por adoção, e foi dado poder para nós através de Cristo, né? De que você vê muita relação de nós orarmos, e você vê que eu posso trazer também como relato de quando as pessoas precisam de oração e acontece um fato desagradável no lar. Você vê que chamam pastores, me chamam muitas vezes para ir orar na casa de alguém, que lá não está legal, enfim. Por quê? Porque foi dado poder através de Cristo, pelo nome de Cristo. E você não vê isso, as pessoas
olha só como que eu vou provar o que eu estou dizendo. É muito difícil você chegar e, com todo o respeito que eu tenho a todos, se você tiver uma questão de precisar de uma oração, você não vai chegar num dono de um bar. E por que você não chega se todos são filhos? Porque foi dado poder aos filhos de adoção, aos filhos que vivem no caminho de luz. Você não vai chegar num dono do bar e falar, vai orar na minha casa. Você vai chegar num pastor, ou até mesmo num padre, que dependente da sua religião, não estamos aqui para julgar, mas você vai pedir para quem? Para quem é espiritual, para quem tem uma vida dentro da igreja. Muitas vezes, com todo respeito aos irmãos, né, que nós chamamos de irmão católico, não estamos aqui para julgar, longe disso, mas muitas vezes são mais chamados aqueles que estão dentro da igreja evangélica do que aqueles que não estão, que estão independente do padre, dentro do sacerdote da igreja católica. Mas você não vê, eu nunca vi, particularmente, eu nunca vi ninguém chamar uma pessoa de dentro de uma igreja católica que não seja sacerdote, que não esteja no meio, que apenas esteja sentado no banco para orar. Agora, eu já vi, dou testemunho, que todos aqueles que são evangélicos são chamados. Todos. Indiferente. Então você entende o que é caminho de luz? É essa expressão, porque foi dado poder, que está lá em João capítulo 1, versículo 12, que diz, mas, olha só que interessante, hein? Mas todos os receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creram no seu nome. Até mesmo porque essa questão que Jesus deu poder a eles que receberam, como diz que está expressando, é uma questão de que Jesus veio para os teus e os teus não receberam, os judeus não receberam Jesus. E aí ele vai dizer, e ele vai dizer que o mundo também não me recebeu. Quer dizer, as pessoas que foram, que atuam desde o começo que eu estou relacionando, do caminho da noite, dos prazeres, da escuridão, das trevas, longe de ser pejorativo, mas enfim, levando num tom verdadeiro e real, eles não receberam Jesus. O capítulo 1 vai mencionar que Jesus se fez carne, né? O verbo se tornou carne e veio para os teus, mas os teus não receberam, e os filhos os filhos não, e o mundo também não recebeu, as pessoas do mundo não receberam, também não receberam, mas aqueles que receberam, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que vivem no caminho de luz, as suas doutrinas, a eles foi dado poder, e eles foram chamados filhos de Deus. Olha só que interessante, amados. Então, em tudo, saiba que dentro desse contexto, de tudo aquilo que está dentro desse estudo, pelo amor de Deus, saiba que é difícil e triste levar essa realidade, mas é verdade. Ninguém é filho de Deus, somente Jesus, unigênito. Somos adotados, amados. Fomos adotados, vivemos no caminho de luz por adoção. Eu fui adotado, me passei a ser chamado filho de Deus. Quer ver como eu trago referência e provo para vocês que fomos chamados? Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são chamados filhos de Deus. Todos que são guiados, mano, todos aqueles que participaram do plano de salvação, saíram do caminho de trevas, foram para o caminho de luz. Quando eu digo caminho de trevas, vou relacionar novamente. Caminho da escuridão, caminho da perdição, caminho que leva aos prazeres desse mundo. Quando nós relacionamos essas questões, que nós fomos batizados, que nós deixamos as nossas práticas, não vivemos mais em pecado, em todas as questões que se relacionam ao mundo em si, daquilo que lhe traz o prazer da carne e não ser espiritual. E todos aqueles que são espiritual recebem o Espírito Santo, são batizados pelo Espírito Santo, vivenciam uma vida cristã dentro da doutrina de Jesus Cristo. Eles
são guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é o caminho da salvação, esses são chamados filhos de Deus. A esse caminho de vivenciar dentro da igreja, estes são chamados filhos de Deus. Irmãos, põe algo na sua cabeça, pelo amor de Deus. Eu não estou menosprezando e nem querendo humilhar ninguém, longe disso. Estou trazendo a verdade e a realidade. Entenda uma coisa, saiba que se você não é filho de Deus, você é criatura do Criador. E Ele o ama, assim como ama seus filhos. Vocês compreendem? Mas ninguém é filho de Deus. Legitimamente, somente Cristo. Esse é o unigênito. Nós passamos a ser chamado filho de Deus por adoção. Trouxe todo estudo para vocês compreenderem que fomos adotados. Amém? Até mesmo porque, para mim finalizar esse estudo, que está na referência de Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz: tu, ele não diz todos, mas tu, porém, olha o que Jesus orienta a quem tem uma relação íntima com Deus, a quem é chamado filho de Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ore ao teu Pai, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Nós temos um Pai, porque nós fomos adotados. O que diferencia que vós tem um Criador, porque és criatura. Eu te convido, te chamo e menciono a você, venha para esse plano de salvação, para o caminho de luz, para ser adotado e ter um pai na tua vida, uma relação íntima. Eu só posso chamar de pai aquele que eu tenho uma relação íntima. Pai não é o vizinho, pai não é um líder de nação. Pai é aquele que você tem intimidade. Por isso que Jesus diz, quando entrares, tu, porém, ele não diz todos vocês, o mundo entrar para orar a Deus, será o seu Pai. Deus tem um povo zelado e remido. Deus tem um povo remido pelo sangue do Cordeiro, e esses foram chamados de filhos. É esse o estudo que eu levo a vocês. Relaciona vocês que nós temos um Pai, fomos adotados. Perdão, amados. Perdão, caiu aqui minha garrafinha de água. Infelizmente derrubou o celular, mas eu vou finalizar. Amém? Perdoe. Infelizmente caiu a garrafa aqui, derrubou o celular, mas como é o finalzinho também, não vou editar não, vocês me perdoam. Mas em tudo eu acho que deu para compreender e entender essas questões de que nós somos filhos de Deus, mas vocês que não foram batizados, não se regeneraram e não vieram para esse plano de salvação, não são participantes desse plano de salvação, não estão no caminho de luz. Infelizmente eu trago isso para vocês verdadeiramente, porque o estudo é verdadeiro, é básico, é didático. Em tudo saiba que Deus te ama, Jesus te ama, mas Ele chama vocês para vivenciar esse caminho de luz e ser chamado filho de Deus. Amém? Deus abençoe em todos em nome de Jesus. Que a graça e o amor de Cristo, esse amor imputado em nosso coração, possa conduzi-lo a vivenciar com Deus na sua casa de oração. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oremos para terminar esse estudo. Em tudo demos graça ao Senhor. Em tudo saiba que em momento algum eu quero menosprezar, humilhar ou julgar vocês. Mas em tudo eu quero trazer a verdade. E como diz um dito popular, que a verdade dói. E realmente dói porque muitos vivem errantes por não conhecer a verdade. Por viver dentro dessas questões, até mesmo porque somos aquilo que aprendemos. Se aprendemos errado, vivemos errado. Quando você vem conhecer a verdade, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é a verdade. Não é minha verdade, trago referência bíblica num básico para vocês compreenderem
que de modo algum eu quero menosprezá-lo, mas tem que trazer a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Oremos ao Senhor e finalizamos esse estudo. Espero que todos compreendam. Muito grato pela compreensão. Eu tenho certeza que todos vão compreender, daquele que iniciou o trabalho, o estudo nessa tarde, do começo ao fim, vai saber que de modo algum julguei, mas sim convidei e mostrei a verdade dentro da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe digo, lhe peço e lhe clamo, Senhor, nessa tarde, com essa relação íntima que eu tenho contigo, através da fé, Senhor, que o Espírito Santo me conduz a ser chamado de filho, Pai. Assim como filho, Senhor, eu lhe peço, Pai, abençoa a todos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, Senhor, conduza, Senhor, aqueles que estão num caminho errante para o caminho de luz, Senhor, tirando das trevas, da escuridão, Senhor, assim como fez comigo e com tantos outros, Senhor, que nessa tarde todos possam saber que há um Pai zeloso que ama tanto a sua criatura e teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Filho amado, unigênito, verdadeiro, papai querido, e o único Senhor que está à tua destra direita, venha nos abençoar e cuidar e zelar de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que esse amor seja imputado em vossos corações, através de Cristo. Shalom.